entramos nesta sala em busca de respostas. E eu escrevi essas palavras enquanto acompanhava aqui os depoimentos, com um coração muito apertado. O que nós encontramos aqui foi o silêncio. O mesmo silêncio que há anos cala o povo brasileiro diante das injustiças. O depoente Fernando Cavalcante escolheu se calar perante os parlamentares, amparado por mais um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. E se não fosse essa decisão, ele seria obrigado a falar como determina a legislação. E se mentisse, senhor Fernando, o senhor tem certeza, eu lhe daria voz de prisão nessa casa. Mas o que vimos hoje não foi apenas um ato isolado. É retrato de um país em que quem tem poder se protege e quem tem razão continua esperando por justiça. Eu tenho andado pelas ruas, participado de eventos em Minas Gerais e ouvido em alto e bom som o clamor do povo por justiça. Um grito que não é político, é um grito humano. Um pedido para que libertemos o Brasil desses corruptos profanos que não respeitam nem mesmo os idosos. Essa CPMI não nasceu para assistir ao silêncio. Nasceu para abrir a caixa preta da Previdência e expor o que fizeram com o dinheiro de quem trabalhou uma vida inteira. De um lado, o Brasil das decisões, dos gabinetes, das portas fechadas, dos acordos escusos. Do outro, o Brasil das filas, das viúvas, dos aposentados e dos órfãos. Enquanto o idoso confere o contra-cheque e não entende o desconto, o corrupto anda de carro de luxo, de Ferrari, de Lamborghinis, de Cadillacs, de motos caríssimas. Enquanto a viúva escolhe entre o remédio e o aluguel, tem gente rindo do dinheiro que tirou dela. É difícil combater o crime num país onde quem tem poder sempre encontra proteção. Mas mesmo diante das manobras, nós não vamos recuar. Não perdemos tempo aqui, pelo contrário, mostramos ao povo brasileiro mais uma vez em que pé, qual a nossa situação hoje nessa pátria. Mesmo diante dessas manobras, eu repito, não vamos recuar. A CPMI está cumprindo o seu dever. E se o sistema solta, o Brasil precisa saber quem soltou. Não é o parlamento que está falhando, não somos nós. É o sistema que está impedindo o parlamento de agir. Um juiz sozinho, eu tenho falado isso repetidamente, não pode calar quase 600 parlamentares eleitos pelo povo. Isso é um desequilíbrio numa república que precisa ser corrigido. O povo brasileiro precisa entender, se o habeas corpus concedido, sem o habeas corpus concedido, o depoente seria obrigado a falar. E se mentisse, seria preso. Mas quando o silêncio é protegido por decisões judiciais, o que se cala não é investigado, é a verdade. Deixo aqui Isaías 5, 23 e 24, dentro do que, para mim, é um dos pontos mais importantes. Ai dos que absolvem o culpado em troca de dinheiro e negam justiça ao inocente. Pois o fogo do juízo virá sobre eles e tudo que construíram se desfará. E esses inocentes, senhores, são os órfãos, as viúvas e os aposentados deste país. Os mesmos pelos quais Jesus Cristo, o maior que passou por essa terra, ergueu a voz e alertou em Mateus 23, 14. Ai dos que devoram as casas das viúvas, porque esses receberão o juízo mais severo. Jesus ensinou que o que se faz aos pequenos se faz a ele próprio. É por eles que essa CPMI continuará lutando, pelos inocentes, pelos esquecidos, pelos que pagaram a vida inteira e foram roubados em silêncio. Eu convoco a todos, nesse finalzinho de trabalhos, aos meus irmãos e minhas irmãs na fé. Vamos orar pelo Brasil. Nossa pátria está gravemente ferida pela corrupção e a impunidade dos poderosos. Deus abençoe o Brasil.